E aí pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos lá do IPSE, trabalho com o Fredson Almeida e com o Marcos, tá? Bem-vindo ao canal, se você é novo aqui, se inscreve, beleza? Para ajudar a gente. Se você já está acostumado com a gente, você já sabe toda a historinha, então não vou contar mais nada, tá? Bem, hoje a gente vai falar sobre... Bem, antes de mais nada, eu recebi um e-mail de uma pessoa, de uma aluna de uma faculdade aí e tal, né? Tinha visto nossos vídeos, um desses vídeos aqui. Falou: Harley, mas por que que na faculdade tem aquelas disciplinas indivíduo e sociedade, ser humano e diversidade e tal, e que ensinam coisas que não tem nada a ver? Foi mais ou menos isso que ela colocou no e-mail, né? Poxa, pago caro na faculdade de psicologia e tenho aulas assim. Aí eu respirei fundo, né? Falei: será que essa menina tem razão? Eu respondi, e eu vou responder agora para você, porque provavelmente se você está assistindo essa aula é porque você também acha isso. Será que eu estou perdendo tempo tendo essas aulas? O que eu posso te dizer é que não. E eu vou te explicar por que que você tem que ter essas aulas. Na minha aula de Indivíduo e Sociedade, que era o nome da disciplina correspondente a essa, meu professor chamava César Vilaça. Cara sensacional. A maior parte das nossas aulas eram falando sobre a Madonna. E quando a gente não estava falando sobre a Madonna, a gente estava falando sobre a Barbie. Exatamente, a Barbie. Quando a gente não estava falando sobre a Madonna, sobre a Barbie, a gente estava falando sobre AIDS. Quando a gente não estava falando sobre AIDS, a gente estava falando sobre guerra. Olha que bagulho surreal. Era um bagulho muito doido, velho, porque a gente você paga uma bica na faculdade de psicologia, que é um curso caríssimo, para aprender sobre Madonna, Barbie, AIDS, guerra e religião, né? Ele também falava sobre isso. Essa disciplina, do ponto de vista da universidade, ela era tão importante que se estendeu em 2 semestres, né? E a gente começou a ter aula de brasês, caboclo, sulista, sertanejo, nordestino. Eu vi o pessoal lá, eu olhava assim e falava: que porre. E eu, né? Só que um dia, essa história aconteceu, tá? Isso que eu vou te contar agora. O professor, no meio da aula, tava dando a aula e tal. E todo mundo tava sem saco. Eu também. Eu era um desses todo mundo. Eu levantei pra sair. Mas eu não ia sair porque eu tava sem saco. Eu ia sair da aula porque eu precisava ir no banheiro. Óbvio, o professor já era macaco velho e tal, né? No bom sentido, já tinha visto todo mundo, sabia que tava todo mundo sem saco. Malandro, o cara dá aula há muito tempo e tal. E achou que eu tava saindo porque eu tava sem saco, mas não, eu ia no banheiro mesmo. Aí ele, talvez, se um dia ele assistir esse vídeo, eu acho que ele vai lembrar desse dia. Ele falou assim: Harley, senta aí, você não vai sair agora não. Aí eu já ia argumentar: mas professor, eu preciso... Ele: não, senta aí. É algo que você precisa ouvir agora, o que eu vou falar. Aí ele parou, não, o que ele tava falando, acho que ele tava falando sobre a Barbie nesse dia, ou era sobre a laranja mecânica, olha que bagulho louco, sobre a laranja mecânica, né? E falou que aquela aula, pra gente que talvez tivesse maçante, né? Mas que era algo extremamente relevante. Porque, bem, eu não esqueci dessa aula porque fui eu que falei, tomei o pito, né? Não vai sair, senta aí, né? Mas enfim, como ele estava falando, que era algo extremamente importante. Por quê? Vamos lá. Sobre a Madonna.
Madonna, ela é uma artista. Bem, antes disso, vamos falar sobre por que ele falava das religiões, né? Porque, vamos começar de trás para frente. Não eu falei de religião por vou falar de religião primeiro agora. Porque você, como psicólogo, como um ser pensante, tem que saber pelo menos. O ideal é que você saiba profundamente, mas se não puder, que você saiba pelo menos superficialmente sobre as religiões que impactaram o mundo ocidental. No mínimo, o ideal é que você conheça as religiões orientais, africanas, asiáticas. Você conheça todas, porque a gente vive hoje, né? A gente está em 2018. Mas desde que a globalização pegou, e agora com mais força, com a internet e tal, você tem a obrigação de saber de todas as religiões, porque você atende pessoas de todos os lugares. Mas no mínimo você tem que saber as religiões, pelo menos superficialmente, sobre as religiões que impactaram na vida do Ocidente, né? Que fundamentam a cultura ocidental. Por quê? Porque o cara nordestino, ele conhece lá as rezas dele e tal, mas essas crenças, né? Elas são evoluções de miscigenações de diversos cultos. Mesma coisa acontece lá no sul, mesma coisa acontece em São Paulo, mesma coisa acontece no mundo, né? Então você tem que saber aí, pelo menos, o ideal é que você saiba de novo, profundamente, mas no mínimo, superficialmente, sobre as religiões monoteístas, no mínimo, né? Então, o professor falava de religião, os alunos talvez não entendessem, mas justamente para que eles tivessem esse know-how, né? E tivessem esse conteúdo, esse acervo intelectual. Porque no mínimo a gente tem que saber sobre islamismo, né? Judaísmo e cristianismo, porque são as três religiões que sustentam os pilares da cultura ocidental. Ponto. Ah, porra, beleza, você conseguiu me mostrar por que eu preciso aprender sobre religião. Tá, mas por que eu preciso aprender sobre as guerras que vocês falam nessas disciplinas? Vamos lá. As guerras, elas mudaram todos os conceitos que a gente tem de 1920 para cá. 1910, vai. Porque teve a Primeira Guerra Mundial, né? E teve 1930 e tantos lá, 39, ou 39 eu acho, né? A Segunda Guerra. Acho que foi em 33 que o Hitler invadiu a Polônia, mas vamos considerar a partir de 39, né? Enfim, não importa as datas. O que importa é que essas guerras, elas mudaram profundamente a sociedade, o conceito de família, o conceito de homem, o conceito de mulher, né? E isso, até hoje, a gente consegue... Na verdade, a nossa geração agora, de 2018 e tal, que está nascendo agora, esse ano, está começando a colher os frutos de toda uma mudança ideológica do período, né, dessas guerras, porque não se viu em nenhum outro momento o empoderamento feminino, né, a homossexualidade, pelo menos a aceitação dessas questões, né, o declínio do preconceito, né, visto, né, porque existe o velado ainda, a equidade financeira. Por quê? Porque nas guerras, né, dezenas, centenas, milhares de homens morreram, tanto militares quanto civis. Então as crianças, os órfãos, eles foram criados, né, por mulheres. Então as mulheres, né, conseguiram, né, fazer com que as crianças elas fossem cada vez vendo o mundo de forma diferente. E hoje, em 2018, você consegue ver mais do que... Você consegue ver de maneira muito grande essa questão. O fruto disso, né? Então, é importante você, enquanto psicólogo, saber essas questões. Saber o que ocorreu na guerra, por que ela aconteceu, quem foram as pessoas que morreram, né? E o que a guerra nos proporcionou. Por exemplo, você sabe por que você está estudando psicologia hoje? Porque o Hitler, ele começou a caçar todos os cientistas judeus. E os caras fugiram, né? Porque a maioria dos cientistas, a grande maioria, absoluta, a maioria morava na Alemanha. Porque a Alemanha era um solo muito fértil. A Harley não era Inglaterra, não era França, não.
era na Alemanha. Inclusive eles tinham um período que eles chamavam lá de Belle Époque. E se você for estudar, você vai ver que a maioria dos grandes inventos eles foram feitos lá na Alemanha. Então o que aconteceu? Quando o Hitler ele começou a invadir os países, perseguir os judeus, os caras começaram a fugir para os Estados Unidos. E isso, você consegue ver, disseminou a ciência no mundo, inclusive a psicologia. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso não interessa. O que interessa é que a guerra mudou totalmente o modelo socioeconômico, geopolítico do mundo. E a gente consegue observar agora, em 2018, em 2017, em 2019, em 2020, a gente vai observar cada vez mais essas questões. Né? O quanto sexismo, segregacionismo, preconceito. Ou você acha que você estuda atitude na faculdade por quê? Porque é bonito? Não, é porque a atitude é um tema que foi da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, na verdade, né? Que esses mesmos judeus perseguidos foram, por que a gente era perseguido? E foram estudar essas questões. Então você precisa saber disso enquanto terapeuta, porque você vai lidar com isso todo dia, beleza? Então a gente já falou da religião, que sustenta, né, toda a lógica da sociedade, no mínimo ocidental, porque a gente está falando das três, né? Um pouco do Islã, Oriente Médio e tal, mas a gente está no mundo ocidental, né? Que a maioria ainda é ocidental, né? Pelo menos por enquanto, né? Embora tenha essa miscigenação, o mundo ainda é ocidental, né? Embora já estejam falando aí de cidadão do mundo, né? Então, por que você sabe por que você estuda a religião? Você sabe por que você estuda as guerras? Tá, Harley, mas beleza, isso aí até vai, até entendo, mas e a Madonna? E a AIDS? E a Barbie? Pessoal, a lógica é a mesma. Vamos pegar o exemplo da AIDS. A AIDS é uma doença, foi pelo menos uma das primeiras doenças que não tinham cura e que não tem até hoje. Né? Existem outras, mas essa foi uma que se disseminou de uma maneira tão brutal nós pessoas tivemos que nos reinventar no sentido sexual, né? E a gente precisa, e quem nos forçou essa reinvenção foi a AIDS, né? Foi a AIDS, que surgiu num momento que também é fruto da guerra. Por quê? Por conta como as pessoas foram ficando órfãos, as crianças elas foram crescendo. Então, as questões de liberdade do corpo, movimento de paz e amor, de liberdade sexual, né, de aceitação da homossexualidade, ela fez a AIDS, né, pulverizar no mundo. E isso afetou diretamente a forma como as pessoas se sexualizam. Então a gente precisa estudar esse tipo de tema. Harley, mas e a Barbie? Idem, pessoal. A Barbie é uma boneca que influenciou toda a humanidade, criando estereótipos de beleza, exemplos de feminilidade. O exemplo de mulher bonita é a magrinha, gostosinha, sabe, bundinha, redondinha. Pessoal, eu estou falando esses termos, não é no sentido pejorativo não, tá? É porque são as palavras que o pessoal usa no dia a dia. O homem não fala mulher do seio, fala das tetas, né? Né? E nós psicólogos temos que estar livre de preconceito, né? Eu sei que esses temas, essas palavras, né, esses termos não são de bom tom, mas a gente tem que se habituar com eles, né? Por conta, né? Mas enfim, a Barbie ela influencia e vai influenciar as gerações do futuro. Né? Você consegue ver muito isso nos Estados Unidos lá, né? Você vê, e que agora no Brasil, mulher do peitão redondinho, pá, igual da Barbie, velho, cinturinha fininha, né? Então, cabelo louro, você vai ver, mulher tudo querendo pintar cabelo de louro, as negras alisando o cabelo, né? Por quê? Porque todo esse mecanismo de beleza, esse mecanismo de egocentrismo que a Barbie propiciou, isso influencia diretamente as pessoas. E a gente tem que influenciar as pessoas no momento que elas eram órfãos. Bem, são contextos que se interligam. Nota. Né? Beleza, a Barbie e tal. E a Madonna, idem. Madonna foi um dos primeiros, acho que um dos primeiros não, um dos primeiros
Eu acho que não devia ter só aula da Madonna, devia ter aula do Elvis Presley também, do Michael Jackson, porque esses são artistas que eles explodiram no momento que você não tinha internet, que você não tinha a globalização ela não tinha avançado como hoje, você não tinha transmissão em tempo real dos Estados Unidos para Brasil, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esses caras, esses exponentes, esses caras aí, essas celebridades, elas influenciaram diretamente a cultura, a nossa cultura, como a gente se relaciona. Ou você nunca viu o cara de topete, pá, jaqueta, aqui, cara lisinha, fumando um cigarro e as minas pirando no cara, no playboy. Cara, é isso, velho. É resultado de todo um processo de reprodução, né, cuja influência veio desses caras, desses pops, né? Então, a gente precisa estudá-los, né? E isso vale... Harley, mas se a gente estudar o Elvis Presley e a Madonna, a gente vai ter que estudar também o Justin Bieber, a Anitta, sei lá, quem mais, né? Não, não precisa. Por quê? Porque a gente está falando de... Hoje a gente tem conhecimento das ferramentas que a globalização ela faz, né? Ela promove. E se você... Não tem como comparar o sucesso da Madonna com o da Anitta, o sucesso da Anitta com o do Elvis Presley. Porque a Anitta, de novo, eu não estou querendo ser pejorativo com ela, mas é um nada comparado com esses caras, porque ela tem todo um mecanismo de projeção, né? E os caras não, eles não tinham, e mesmo assim eles conseguiram influenciar a sociedade. Então, se você for comparar ovo com ovo, você vai ver que os caras eram muito mais famosos e que respingam até hoje, né? É evidente que a gente pode estudar o processo de influência que a Anitta exerce nas pessoas, só que é um processo de declínio. Declínio no sentido de que ela vai se projetar, as pessoas vão olhar, se influenciar, mas ela vai morrer. Morrer no sentido de ela não vai fazer sucesso para sempre. Ela pode até fazer, mas ela não vai influenciar para sempre. E você consegue ver isso olhando os próprios artistas brasileiros que fazem sucesso, né? Mas por meio desses artifícios e tal. Não precisa ser brasileiro, pode pegar a própria Britney Spears, que é um exemplo de sucesso maior que ela. A Jennifer Lopez, né? A Harley. Isso é assunto de psicologia, pessoal. Esse pessoal, essas pessoas, esses artistas, eles influenciam, mas eles vão numa descendente, diferente de uma Madonna, de um Elvis Presley, de Michael Jackson. Michael Jackson morreu e ainda é o cara mais tocado. O Elvis Presley, os Beatles, eles ainda influenciam centenas de bandas, centenas de pessoas, né? O que eu estou querendo dizer é que o objeto de estudo faz sentido para a psicologia. E que a gente paga isso não é em vão, é um conteúdo extremamente relevante. Então, se você acha que essa aula na faculdade não tem nada a ver, você está enganado. Você está enganado. Porque faz todo sentido. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Reforço, segue a gente aí, clica no like, compartilha se você quiser. Se não quiser também não compartilha, beleza? E assiste nossos outros vídeos, as nossas videoaulas, são aulas muito interessantes, beleza?